Come all you young fellows that follow the sea, to me way, blow the man down. Put a vent on your ears and listen to me. Give me some time to blow the man down on a New England isle in a good seaport town. To me way, blow the man down. The fishing pays nicely if you don't drown. Give me some time to blow the man down. Where boys become greenhorns and greens become mates. To me way, blow the man down. And if you ain't into fishing, hell, you're in the wrong place. Give me some time to blow the man down. To me way, blow the man down. Give me some time to blow the man down. Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E dessa vez a gente vai aqui tirar você dessa realidade triste que estamos todos vivendo para ouvir alguma coisa um pouquinho melhor, dicas do que fazer durante o feriado prolongado de São Paulo, se você for de São Paulo. Isso, coisas para assistir enquanto você estiver de bobeira. E falar um pouquinho dos indicados ao Oscar. Isso. Como esse ano o Oscar tá saindo tarde e quase todos os filmes estão em streaming, então deu pra ver a maioria deles. Eu vi quase todos, pra falar a verdade, antes da cerimônia, que é raríssimo. Então hoje a gente vai falar dos indicados ao Oscar, dos filmes de uma maneira geral, em alguns em específico. E também dar algumas dicas de coisas que a gente tem visto aí recentemente, que nossa fila tá grande aqui. Coisas legais. Essa semana eu vi bastante coisa legal. Então prometo aí umas dicas boas. Maravilha. Para você que não conhece a gente toda semana tenta pelo menos assistir alguma coisa que o outro tá um pouco na frente. Dessa vez ficou fácil. Davi tá muito na minha frente nos filmes do Oscar. Mas a nossa ideia é que sempre um corre atrás de alcançar o outro em coisas que valem a pena, coisas legais, e a gente tenta passar para vocês as nossas impressões e dizer o que coisas que não valem a pena também. Dizer o que vale a pena e o que não vale. E hoje vamos falar então de dicas primeiro. Podemos começar com as dicas aí. Que aí a gente vai mais sucinto e fala melhor dos filmes do Oscar. Você quer começar? Posso começar. Cara, eu vou começar aqui chutando tudo já, inesperadamente. Assisti uma série de terror, muito triste de ter sido descontinuada, véia, não muito, mas tipo de uns 3 anos atrás, assim, e que eu tinha tido zero vontade de assistir. Mas aí um dia, tava fazendo nada, batemos de frente com O Exorcista. Foi cancelada? Nem sabia. Sim, 2 temporadas só. 2017 e 18, acho, ou 18 e 19, não sei. E... Cara, primeiro choque da série. Primeiríssimo, assim, primeira coisa que deu um choque. O personagem principal é um cara que era do RBD. Afonso Herrera. Quem reconheceu ele? A Marina. Não, Marina. Eu não reconheceria ninguém do RBD. Mas falando de Exorcista, né? Esquece o RBD. Então, quando começou, a Marina olhou e falou, cara, esse cara era do RBD. Eu falei, não pode ser. Cara, falando inglês, assim, claro, aquele sotaquezinho México, né? Um pouco de sotaque, mas, super bem. E vou falar pra você, me convenceu 300%. Ele tá ótimo no papel. Ótimo. E pouco depois eu vi ele postou uma foto com o Lula. Falei, rapaz, o menino vai longe. Foi esses dias, não foi? Foi. Então sei quem é. O parceiro dele é um padre velho e um padre novo, né? O Exorcista. O parceiro dele é um cara que chama Ben Daniels, o ator. Você conhece? Não. Eu também não conhecia, apesar de achar que a cara dele é bem conhecida. Ele é uma versão um pouco mais acabada do Michael Fassbender. Mais acabada? Um pouquinho mais acabada que o Michael Fassbender. Olha... Dá pra... E manda super bem. Tá incrível no papel também. Isso eu posso falar com total tranquilidade. A série tá muito, muito bem de
de cast. Todos os personagens são incríveis, todas as atuações estão bem. Gina Davis está na primeira temporada, as duas temporadas são casos diversos, né? Tinha espaço para muito mais coisa. Eu tenho a impressão, a gente ficou com essa sensação, que eles deram um passo talvez um pouquinho maior do que as pernas na trama grande por trás. Tinha uma trama, tem tipo a trama do exorcismo, mas tem uma trama maior por trás. E apesar de eu ter achado muito, muito interessante a trama por trás, talvez eles tenham corrido muito com ela. E isso acabou fazendo eu descontinuar. Mas é do FX, se eu não me engano. Tá de parabéns, assim, a série tem momentos tensos. Tem várias vezes que você fica tipo, ok, não precisava estar ficando tão preocupado quanto eu tô com uma série assim. Eu acho que eu vou respirar um pouco, vou deixar passar. Então, mas vale a pena, assim, é super bem feitinha, tá super bem Faz jus acabada. ao primeiro filme? Cara, não faz, assim, o primeiro filme eu acho que é um passo além, mas ele entrelaça bem. Não é sem querer que é o Exorcista, assim. Tem uma ligação com o primeiro filme e eu Se acho passa no mesmo universo, tipo, as coisas do primeiro filme aconteceram. Isso. Tem o livro da mulher lá, por exemplo. Tá. Isso é legal. Eu acho que eles souberam respeitar. Tem atuações muito boas. A menina do primeiro exorcismo aí, ó. Show de bola. O menino também, pô, tem várias sacadas boas. Vale a E pena. é uma história, não é tipo, cada episódio um exorcismo, nada a ver. Não. Cada temporada é um exorcismo, vamos dizer assim. Mais ou menos. Tipo, eles fazem aquele primeiro exorcismo pra fazer o gancho e aí liga pro exorcismo da temporada. Então você começa vendo um exorcismo que não é o que vai ser o principal da temporada, mas ele faz o gancho pra chegar lá e faz parte da jornada, da curva de aprendizado do personagem ali. Sim. E a história acaba? Não. Essa é a única tristeza. Eu queria muito que tivessem, pelo menos, a sensação que deu é que é bem comum, né? Fizeram a série toda, puseram no ar, não deu certo, cancelaram. Ficaram esperando, vai ou não vai pra terceira, não foi. E aí não deu tempo de fazer os episódios pra fechar. O que fecha são as histórias das temporadas. Isso fecha, mas a história dos dois exorcistas não fecha. Tá. Mas você recomenda mesmo assim. Recomendo. É gostoso, passa rápido, tem bastante tensão, dá pra você ficar com um medinho. Funciona bem. E atuações boas, que eu acho que é importante. Beleza. Então, isso você assistiu na Amazon Prime. E se é Prime. do FX, também tá no Hulu. Aí se você tem acesso ao Tá Hulu. no Hulu. Tá no Hulu, sim, senhor. Acabei de confirmar. Beleza. Tá, eu vou começar com... Já que você falou do Prime, eu vou me manter no Prime. Que é um filme de 2020 que fez pouco barulho, fez menos barulho do que deveria. Um filme independente chamado Blow the Man Down. Você deve estar vendo que a gente está numa época do TikTok e tal, que tá uma modinha de uns sea shanties, aqueles cantos de pescador, que um canta e outra pessoa canta por cima, e eles fazem uma musiquinha, é bem característico, tá bem numa modinha rápida aí. Então, o filme começa com um shanty de pescador. Mas a ideia é um filme que você passa lá no Maine, no inverno do Maine, numa cidade bem na costa, onde tem um porto. E o resumo mais simples para dar é um Fargo no Maine. Tipo, no setting de porto. De mar. Fargo porque tem aquela pegada de pessoas comuns se envolvendo em crimes, em coisas que estão acima da cabeça delas, situações extremas. E é meio comédia, humor negro, assim, uma comédia mais esquisita, assim, bem na pegada dos Coen mesmo. Não tem a genialidade dos Coen, então não acho que seja nem tão foda quanto a série Fargo. Mas é um primeiro filme das diretoras, são duas diretoras. As protagonistas são duas mulheres, quase todos os personagens são mulheres. É um filme muito bem, tipo, muito seguro de si, assim. É bom quando a gente vê um primeiro filme que é seguro de si, que tem uma abertura forte, que chama atenção,
Ele tem o seu humor, não é um humor escrachado, mas tem aquele humor fino dos Coen, assim. E é legal, é divertido, tem o seu lado mais quase gore, assim. E a maioria dos atores não é muito conhecida. O maior nome do filme é a famous character actress, beloved character actress Margot Martindale, que, como ela aparece no BoJack Horseman lá, você vai conhecer ela do The Americans e, enfim, ela fez um monte de coisa aí recentemente. Então a história são duas meninas, assim, tipo, 17, 18 anos, irmãs, cuja mãe morre antes da abertura do filme, tipo, começa o filme, a mãe morreu, e elas se envolvem com um crime ali na cidadezinha, e aí tem a polícia tentando investigar, só que a polícia são as pessoas da cidade mesmo, e tem a Margot Martindale é dona de um hotel que é um bordel da cidade. E é toda essa pegada delas se envolvendo com crime, com o quanto elas vão se atrapalhar, assim, pra resolver. Mas a fotografia do filme é super bonita, acho que isso é o que mais chama atenção, assim. E o texto é bom, a atuação de todo mundo tá bem legal. Então eu recomendo bastante. Tá fácil de ver porque tá na Amazon Prime aí. Chama Blow the Man Down. Não sei se tem traduzido para português, mas recomendo bastante, assim. Fotografia super legal, texto bom, direção super segura e atuações muito boas também. Legal. Tá anotado aqui. É um filme que eu não tinha ouvido falar nada. Realmente, quando você falou, saiu não recebeu a atenção que merece, não recebeu. Eu vi algumas pessoas colocando em lista de melhores do ano, assim, não sei se chegou não entrou na minha, por exemplo. Mas ainda assim, é bem, bem interessante. Interessante. Vou ficar de olho. Bom, o meu próximo é uma série nova que tá no Peacock, no Hulu, e não sei se vai chegar em mais nenhum lugar. E eu não consigo te dizer se eu acho que eu devo indicar pra pessoa ver ou indicar pra pessoa não ver. Então eu vou falar dela e aí vocês que estiverem ouvindo, tirem suas próprias conclusões. A série chama The Breeze. The Você ouviu Breeze, falar? tipo É, estilhaços, estilhaços isso. não é Você estilhaços, ouviu né? falar? Mas Não. não, nem ouvi falar. Então, é uma série que foi feita, acho que só pro Peacock mesmo, tipo, dessas séries que eles queriam que fosse pra chamar a atenção do streaming, né, do site de streaming, porque é NBC, NBC, Sim. né, que é o pavão. A NBC, ela começou esse streaming dela e quis que tivesse coisas só pra quem tivesse o aplicativo e tal. Muito parecido com o que, sei lá, Paramount vai começar a fazer, a CBS fez, né, antes de ser Paramount. Sim. Então, tipo, lá nos Estados Unidos, você assistiu o primeiro episódio de Discovery na TV e depois só podia assistir se fosse via Streaming. o streaming da CBS, o CBS Plus, era isso? Chamava? Era CBS All Access e agora virou Paramount Plus, inclusive chegou no Brasil. Chegou no Brasil também. Eu não sei o quanto que Então, eles têm da mesma programação original, mas também eu não também quero, não sei. quero pagar R$20 por mês pra isso, não. E eu não sei também como é que a gente. Que vai ficar, por exemplo, a situação do Discovery, né? A Discovery passava no CBS All Access lá nos Estados Unidos, e aquilo passava no Netflix no dia seguinte. E a gente não sabe se agora com a Paramount Plus chegando no Brasil, Sim. se vai ficar o Discovery fica no Netflix como tava ou se vai pro Paramount Plus. Anyway, essa série The Breeze funciona da seguinte maneira. Uma nave alienígena explode no espaço e o que chega aqui na Terra e ficam caindo pedacinhos da nave aqui na Terra. E aí uma força-tarefa conjunta da CIA com o MI6 fica tentando recolher esses pedaços, enquanto cria-se um mercado negro desses pedacinhos aí sendo vendidos por milhão. E aí eles tentam impedir que isso aconteça e tentam pegar todos. Por quê? Porque esses pedaços criam situações bizarras onde eles caem. Então é tipo um Monster of the Week, por enquanto. Um pano de fundo já bem traçado
Cada pedaço faz umas coisas meio bizarras. Então, o primeiro pedaço você vê, ele aparece num hotel, onde vai acontecer uma venda dele. Os caras fogem e escondem o pedaço pra, tipo, pegarem depois. Ele tá dentro de uma caixinha, uma camareira acaba encontrando, ela pega a caixinha e o pedaço cai. Ela vai pegar o pedaço no chão, é puxada pra baixo, através do chão e cai no andar de baixo. Sempre que você encosta, você fica intangível. Isso. E caiu no andar de baixo, virando patê. E assim começa o primeiro episódio. Mas tem um outro debris em que ele fica clonando as pessoas que ficam perto desse debris. Tem um outro pedaço que tipo, cada pedaço as coisas acontecem de um jeito diferente. Um pedaço traz de volta a pessoa, tipo, o pedaço se alimenta do grief, da tristeza profunda que a pessoa tá sentindo por alguma coisa. E aí, tipo, ele usa isso para recriar coisas para essa pessoa. Então, cada pedacinho tem funciona de uma maneira diferente. E isso parece interessante para você, parece ter um pano maior que você vai descobrir de alguma maneira o que aconteceu, por que aconteceu, como é que esses pedaços, porque, né, para esses pedaços caírem aqui, uma nave precisou ser destruída, que nave era essa, o que aconteceu para ela ser destruída e o cacete a quatro. Qual que é o problema? O roteiro para os personagens é muito raso e óbvio. Mas, tipo, óbvio de você, assim, em 3 segundos você já entendeu todos os personagens. Então, tipo, a CIA e o MI6 trabalhando juntos, mas eles não confiam muito um no outro, eles querem guardar informações só pra eles. A mina, que é do MI6, o pai dela foi o primeiro a descobrir os debris e começar a trabalhar com eles. Então ele é meio que uma sumidade no meio. E é super séria, faz todos os reports, é super caxias nas coisas e tal. O cara que é da CIA é um malandrão que se acha lindo, que todo mundo vai pagar pau pra ele, e ele não faz nada, não quer saber de papelada e tal, mas você vai descobrir que ele tem um coração por trás e que ele tem motivos para ser desse jeito, para pôr essa fachada, e que no fundo ele é um cara legal. Então, tipo, 3 episódios tem por enquanto. Em 3 episódios você já entendeu todo mundo, já sabe pra onde vai esses personagens, você já viu essa história 1000 vezes. Eu entrei nessa porque eu fiquei interessado no que eles vão fazer com os pedaços e o que isso vai significar num plano maior. Eu tô comprando essa briga já sabendo que é muito possível que eles cancelem essa série no final da primeira temporada. Mas o criador era produtor do Fringe, né? Tava olhando aqui no então. IMDb. Você Tem tava falando que tem um quê de Fringe, mas o Fringe pelo menos tinha personagens bons. Bons, super bons, porra. Mas então Debris, médio, talvez seja cancelado aí. Mas eu gostei do conceito de cada episódio ter um efeito diferente. Interessante. Isso, então, é isso que me prendeu, não vou mentir, I'm a sucker for that. Então, tipo, e ainda mais, assim, tem séries que te fazem o monstro da semana, e aí eles vão desenvolvendo um pano de fundo. Essa já começa com o pano de fundo, você já sabe que tem um pano de fundo, mas tem um monstro da semana também. Isso pra mim é interessante, tipo, me prendeu um pouco na série. Por causa dos personagens, eu fiquei com uma sensação de Sci-Fi Channel, assim, um pouco. Mas é bem produzido, os efeitos são ótimos, tá tudo bonitinho. É realmente uma pena só. Se melhorar a química dos personagens, I'm in. Beleza. Então talvez Debris, segunda temporada, seja melhor. Se tiver. Vamos torcer. Tá, bom. Já que você falou de objetos caindo do céu na Terra e causando problemas, o meu próximo vai ser um filme exatamente sobre isso. Não. Mais do que um filme, é um documentário. Mais do que um documentário, é um documentário do Herzog. Werner Herzog fazendo o último filme dele pela Apple TV Plus, que eu acabei assinando. Assinando não, né? Eu peguei um ano grátis aí. Estamos todos no ano grátis, vamos que vamos. Não sei se eu vou renovar, mas vou aproveitar enquanto tá. O filme chama-se Fireball, Visitors from Darker Worlds. É um documentário dele na sequência de outros que ele fez, tipo aquele Into the Inferno que tá na Netflix, que era sobre vulcões. Então ele tem
vários tipos de documentário, né? Tem o mais social, tem o de coisas bizarras e tem o de natureza. E esse é um desses de natureza. E ele é sobre meteoritos, né? Sobre pedras que caem na Terra, que vêm do espaço. E ele é ótimo documentário. É bem do tipo do Herzog mesmo. Então tem o melhor do Herzog sendo misântropo, xingando a humanidade, falando que tudo é um lixo, mas ao mesmo tempo se encantando com a natureza e com as pessoas que se encantam com a natureza. Então, ele e é um geólogo, deixa eu ver, um cara chamado Clive Oppenheimer, que é o cientista que está guiando esse filme. Para cientista. Ele deve ser um geólogo, eu não lembro. Ele já aparecia no Into the Inferno, ele aparecia no Encounters of the End of the World, que são os outros filmes do Herzog também, nesse sentido. E aqui ele é meio que... Ele é co-diretor, inclusive, com o Herzog. Só que a câmera é do Herzog e é narrado pelo Herzog. Então eles vão pelo mundo inteiro, visitando lugares onde tem meteoritos, Então tem um lugar na Noruega que tem, ou na Suécia, não lembro, que tem tipo uma arena de evento enorme, então tem um telhado muito grande. E tem um cara que é músico super famoso no país dele, que deu a louca e ele resolveu ser um cientista amador e resolveu andar com um imã por cima desse telhado, porque a gente é bombardeado por meteorito o tempo todo na Terra inteira. Só que a gente não consegue ver, porque é micrometeorito. Sim. É poeira de espaço. Tipo, o meteorito já deve ser insignificante, quando entra na atmosfera, se desfaz. Né? Sim. Às vezes até chega grande, mas vira pó e tal. Enfim, ele passa todo o período lá com um imã na extensão toda daquele telhado, tipo, passeando assim. E ele pega os meteoritos mínimos, assim, microscópicos, ele leva para um cara que tira umas fotos macro bizarríssimas, maravilhosas, super alienígenas, assim, um super ultra macro, quase microscópico, e ele cataloga, documenta e tal. E eles vão para todo lugar, vão para Antártida, porque nas planícies de gelo ali, o que tiver de pedra é meteorito, porque tem tipo 3 km de gelo. Então qualquer pedra que aparece ali é externa. E realmente eles procuram e acham. É fascinante assim o quanto que é um assunto que a gente não sabe muito, assim. Então ele até explica bem mesmo da onde eles, tipo, como é que eles se formam, o que eles sentem especial, e tem umas imagens super legais. Então tem um documentário de um nível muito bom do Herzog. Então se você gosta dele, esse vale bem a pena. Então chama-se Fireball. Eu não gostei muito do título, né? Achei o título meio meh. Mas é Fireball Visitors from Darker Worlds. Tá no Apple TV Plus aí. Ou se vire para achar de outras formas aí. Mas é um bom documentário. O subtítulo é legal. Pois é. Legal. E eu vou te falar, aproveita então que você tá com esse ano e dá uma chance pro Apple TV Plus, que tem coisas legais. Tenho visto algumas coisas. Inclusive eu vou falar de mais uma. Home Before Dark, The Servant, The Morning Show, o Ted Lasso, que você já falou, né? Acabei Ted Lasso ontem. E tem o Sherry, né? Saiu agora. Não. Você viu o Sherry? Não, ainda não. Eu também, eu vou continuar ainda não vendo. Você não gostou de nada que você soube? Putz, tudo que eu vi, eu quero distância, assim, não parece nada... Mas sei lá, eu não vi nada, só falaram que o Tom Holland tá incrível, então... Bom, veja e depois fala aí, não vou ficar falando sem ter visto. Sim, vamos lá. Tá, o que mais? O meu próximo, eu vou falar aqui da volta do Walking Dead com episódios inéditos. Pô, louco. Então, o Walking Dead foi extremamente castigado aí pela pandemia, né? Não pôde gravar nada do jeito que queria. Tem 300 séries do Walking Dead agora. Tem o Brave New World, tem o Fear the Walking Dead. Vai sair um spin-off aí com a Carol e o Daryl. Mas o Walking Dead, ele tá chegando muito perto da onde a revista acabou, né? Ele tem muitas histórias que não acontecem nos quadrinhos. E aí a série, então, tá seguindo um pouco o caminho dela, mas ela tem esse link com a última fase dos quadrinhos. E como a série prometeu que acaba na próxima temporada, na 11ª, esses episódios que estão vindo agora lembram muito a última temporada
Que série que eles falaram? Não, é a última temporada, mas aí eles fizeram o dobro de episódios e dividiram no meio. Sopranos. Tem Sopranos, né, fez isso. Mas era uma E questão eu... contratual, assim. Tipo, são 7 temporadas, mas pra não dar aumento pros atores, eles falaram, não é bem 7, são 6, Ah, 6. 6A e 6B. O Breaking Bad fez isso também. Sim, é o Breaking Bad que eu tava pensando. São séries que o Walking Dead vai pra essa mesma solução, a 11ª é a última. E a temporada foi cortada, a 10ª, né? Foi cortada muito cedo, antes de passar o que seria o último episódio. Então eles conseguiram passar esse último episódio, tipo, sei lá, em janeiro, eu acho. Que foi editado com muito mais devagar, com muito mais complexo. Foi muito mais complexo por causa da pandemia. E eles estenderam essa temporada para mais 6 episódios, antes de entrarmos na 11ª, que começa, acho que em setembro desse ano. Esses episódios estão passando agora, começaram a passar agora no final de fevereiro, começo de março, a gente está indo para o 4º episódio nesse domingo. Então esses 3 episódios, eles são mais soturnos, são mais carregados e lembram muito o começo do Walking Dead. São focados em 2 personagens só. Cada um deles, cada episódio são 2 personagens. Isso faz elevar muito o drama e a tensão. Você cria situações tensas pela baixa quantidade de pessoas, por não estarem vivendo dentro da cidade naquele momento. Então você volta um pouco para aquele começo do Walking Dead em que as coisas eram mais... a situação era extrema, não as pessoas eram extremas. Uhum. Então isso é interessante. Tem uma parte psicológica bem trabalhada e aprofunda personagens que tiveram menos espaço de aprofundar nessas últimas temporadas. Então eu gostei dos 3 episódios. Teve um bom pacing, né? O ritmo, a cadência do episódio foi legal. E apresentou algumas boas discussões para serem tratadas, assim. Acho que não é o futuro, né? O Walking Dead já garantiu que vai ter a 11ª temporada. Eles vão precisar fazer maior, com mais gente em tela, com muito mais coisa acontecendo. Mas é um bom demonstrativo do que essa série tinha de legal. Eles ficaram mais criativos por causa disso? Ficaram. Porque às vezes, quando você tem uma restrição, uma coisa, um impeditivo, assim, você tem que se virar e acaba ficando mais criativo. Tipo, Sim, você faz mesmo. faz um episódio, um bottle episode, assim, sem cenários, tipo, um cenário só, poucos atores e tal, e fica um bagulho super diferente, super legal. Tem bastante dessa pegada. Claro, os episódios com 1 milhão de zumbi, a chance de todo mundo morrer, sempre são intensos e divertidos. Quem não gosta de um mar de zumbi, não é mesmo? Uhum. Mas o melhor episódio é o episódio do Morgan. Você lembra do Morgan? Lembro. Ele tem um episódio em que ele tá meio que fugindo da civilização e de tudo. É tipo tipo, no meio de uma temporada em que tem 30 coisas acontecendo, do nada tem um episódio focado só no Morgan, em como ele voltou. Ele tinha sumido e ele volta. E aí, tipo, tem esse episódio que é tipo um filler da história dele. De tipo, o que aconteceu com o Morgan nesse período? Esse episódio é o melhor das últimas 3 temporadas de Walking Dead com tranquilidade, assim. Tipo, o Morgan depois nessa temporada ele sai e vai pro Fear, The Walking Dead. Mas esse episódio é maravilhoso. E é o Morgan e um outro cara, mais ninguém. Então é um episódio, tipo, muito, muito bom, muito bem escrito, muito bem... E eles trazem isso. O texto e a produção teve de se esmeirar pra série poder se manter nisso daí. E eles aproveitaram bem. Resolveram ter mais 6 episódios para dar uma fortalecida e uma aprofundada em personagens, em histórias. E relembraram o que era legal da série antes. Isso é bem bacana, assim. Legal. Então, Walking Dead tá na Fox, que agora chama Star, né? Star Channel. E sei lá em quais streamings aí que deve ter. Tá, eu vou continuar com o tema de morte aí, mas vou mudar totalmente de estilo. Que é um filme que eu já tinha ouvido falar outras vezes, mas nunca tinha conseguido ver. Que é um filme romeno de 2005, chamado A Morte do Senhor Lazarescu.
Ouvi falar várias vezes desse filme. Pois é. Era a época que os filmes romenos estouraram aqui. Isso, do meio dos anos 2000, assim, que teve alguns muito bons. Eu falei há poucos episódios atrás do Collective, aquele documentário romeno sobre o sistema de saúde da Romênia, num caso igualzinho a Boate Kiss no Brasil, um incêndio na boate, matou um monte de gente, só que continuou matando com as pessoas no hospital, e aí foram ver quais eram os problemas, foi um escândalo político. É um dos filmes que está cotado para melhor documentário no Oscar, vou falar dele daqui a pouco, e também como melhor filme estrangeiro. Eu acho que ele tem chance em uma das categorias. Mas estou me adiantando, tipo, porque a Morte do Senhor Lazaresco é sobre isso também. Só que você junta essa coisa de sistema de saúde precário com uma coisa meio kafkiana, assim, meio tragicômica. Tem gente que diz que é comédia, o filme não é bem uma comédia, mas ele é um filme bem diferente, assim, bem realista, ele é muito realista. É de um velhinho, o senhor Lazaresco, que se sente mal no apartamento dele, mora com os gatos, não tem família próxima, e ele vai para um vizinho, só que ele bebe, ele vai para o vizinho, ele pede um remédio, tem uma úlcera, aí chama a ambulância vem, aí como que o paramédico trata o paciente, depois como que o médico trata o paciente, e também como que o médico trata o paramédico, esse esquema de jogo de poder, que o médico sabe tudo, o paciente não sabe nada. Só que não é um filme, olha, denúncia, não é isso. É um filme muito humano, assim, de como que se dá a interação das pessoas na sociedade. E isso tudo, o filme inteiro se passa em uma noite. E é uma noite em que em Bucareste teve um acidente grave de ônibus. Morreu muita gente e muita gente ficou ferida, então os hospitais ficaram lotados. Então a história do filme é o senhor Lazaresco sendo levado de um lugar para o outro de ambulância, fazendo um exame aqui, um exame ali, falando com o médico tal, tentando encaixar em tal lugar. E é um filme de 2 horas e 20. E são as 2 horas e 20 muito bem registradas, assim. Ele é bem... Você sente as 2 horas e 20. Você sente. É um filme minucioso. Mas ele não é chato. Em nenhum momento ele é chato. No final do filme você conhece aquelas pessoas, assim. Todos os personagens principais você tá envolvido. Você quer saber, você quer o bem da pessoa ou não. É um filmaço, assim, uma aula de humanismo, assim, em termos num filme realista, frio, assim, em termos de direção. Direção é câmera na mão, chega até a dar raiva às vezes, porque a primeira cena do filme é o senhor Lazaresco lá no telefone chamando a ambulância. E ele tá sentado na casa dele e a câmera tá tremendo. Tipo, tá na mão de uma pessoa que tá, sei lá, que bebeu demais, assim. E o filme inteiro a câmera tá se mexendo. Então, Caralho, mano, puseram o cinema romeno aprendeu a dirigir com o Fernando Meirelles, né? não fala mal do Charlone. Eu gosto. Mas o do Fernando Meirelles é mais... Não, eu também gosto. É mais plástico, assim, é mais controlado. Esse do Lazaresco é mais documental, assim, a câmera. Mas o filme não tem esse tom documental. É um filme super realista, mas você sente a humanidade dos personagens ali o tempo todo. Ele não é um filme super pra baixo, ele tem momentos mais baixos, momentos mais altos. Ele é engraçado em alguns trechos, mas é bem, bem legal. Eu gostei demais. E o melhor é que tá na Netflix, tá fácil. Saiu há não muito tempo no Netflix. Era um filme que tava na minha lista faz tempo. Aí eu vi que apareceu, aí eu fui assistir um dia e eu vi 2 horas e 20, putz. Tem que ser um dia que eu ia dormir, que as crianças iam dormir mais cedo pra eu ter mais tempo pra ver. E ontem foi esse dia, então eu consegui ver e adorei, assim, adorei mesmo. É um dos grandes filmes da década dos anos 2000 aí. Talvez entraria no meu ranking que a gente fez lá da década aqui no podcast. Mas é bom demais, chama A Morte do Sr. Lazaresco, né? Em inglês é The Death of Mr. Lazaresco. E eu não vou me atrever a falar em romeno. Mas é um negócio que se você ouvir, parece um russo falando português. Recomendadíssimo no Netflix. Então é isso. O que você tem aí mais?
Bom, vou lançar uma polêmica. Ia chegar essa hora, a gente viu a mesma quantidade desse docu-series, Eita. uma série de documentário da HBO chamada Allen vs. Farrell. Allen v. Farrell, que é a história do Woody Allen com especialmente, né, a filha adotiva Dylan Farrell. Mas Allen v. Farrell pode ser visto como pela filha, a Dylan, ou pela mãe, a Mia Farrell. É uma situação que nunca foi foi esclarecida de maneira judicial. É uma história que não vai ser deixada em paz. Com esse documentário, sem esse documentário, ela vai continuar aparecendo na mídia de tempos em tempos. E numa época de cancelamento, muitas pessoas perguntam como é que alguém ainda grava com o Woody Allen. Como é que alguém ainda assiste o filme do Woody Allen? Como é que o Woody Allen continua existindo como alguém que cria cultura que poderá ser apreciada por anos e anos e tudo mais. E esse documentário, essa série de documentário veio tentar discutir justamente isso. Para quem não conhece nada do caso, o Woody Allen é acusado de ter se aproveitado sexualmente da filha dele de 6 anos na época, Dylan Farrell, e isso traumatizou a menina e fudeu a vida dela. Obviamente. Como eu sempre apreciei muito os filmes do Woody Allen enquanto eu crescia e tal, porque tem um quê de ser neurótico, ele é um personagem em si só. Tinha alguns bons clássicos de cinema do Woody Allen. Quem estudou cinema vai acabar passando invariavelmente por um filme ou outro do Allen. E essa história me interessou muito uma época. Eu falei, cara, como esse cara então continua livre? O que caralho aconteceu pra ele não poder continuar fazendo filme, cara? Que absurdo, né? E as pessoas ainda fazerem filme com ele, né? Se fosse, sei lá, só uma turma restrita, mas cada vez ele tem atores diferentes, em lugares diferentes. Barcelona chama ele para gravar, Londres chama ele para gravar, e isso tudo depois desse caso ter acontecido. Então, como, né? E aí fui pesquisar, tipo, a pesquisa você tem milhares de lados nessa história. No fundo, o que eu achei de mídia na época levantava muitas questões da menina, do vídeo da menina contando do que tinha acontecido com ela, não ter sido aceito pela polícia, porque foi muito dirigido, teve muitos cortes e tudo mais. Passava por, tipo, algumas das babás terem ido depor em favor do Woody Allen, falando que jamais isso poderia ter acontecido, que no máximo o Woody Allen teve 5 minutos, 6 minutos com a menina sozinho, porque cada criança estava com uma babá no dia ou alguma coisa assim. Uma série de coisas que inocentaram o Woody Allen ali. Então eu saí meio falando, olha, o cara se separou da Mia Farrow, começou a namorar a Sun-Yi. É errado, super. Ele já tinha mais de 40 anos, né? Nessa época. Ele tinha mais de 40 anos e a Sun-Yi, eu achei que ela tinha 19 e o Davi acha que ela tinha 17. A gente não foi checar quando começou. Mas se fosse o que fosse, 17, pior ainda, um absurdo gigante. Um pulo aí, uma diferença de 20 e tantos anos, tal. Uma coisa que a gente vê muito nos filmes do próprio Woody Allen, né? Essa busca sempre de um cara mais velho com uma menina sempre mais nova. Em quase todos os filmes do Woody Allen tem histórias assim. Tô errado? É isso mesmo. O exemplo mais clássico é Manhattan, mas não é o único e não é o único dos... Não tem nem 5 nem 6. Tem mais de 6 filmes dele com esse mesmo tema. Alguma coisa tem. Não, bem mais. Até sem dúvida. a série explora um pouco os filmes que ele escreveu e não fez, que ele tirou acesso ao acervo dele, e acharam mais um monte de exemplo disso. O tempo todo tinha o homem mais velho, mulher mais nova, super mais nova, menina, tipo, cada vez mais nova. Mas, enfim, a questão era que a Sun-Yi, além de ser jovem, tinha problemas de relacionamento, porque ela foi adotada super tarde, tinha uma família super... Ela não teve uma família, as pessoas que cuidavam dela na Coreia eram violentas, não sei o quê. Então tem toda uma questão não só da idade
do tipo de relacionamento que ela teve com o Woody Allen. Sem dúvida. E assim, todo o absurdo de se relacionar com a sua enteada. Anyway, o que a série fez pra mim, que nada que eu tinha lido antes fez, foi me mostrar um lado bastante doentio do Woody Allen no trato com a Dylan. E isso, assim, olha, longe de mim pôr a mão no fogo por qualquer pessoa, mas se eu já não punha a mão antes, com a série eu ponho menos. Tô Sim, aqui, eu tô aqui colocando que é uma série que não é imparcial, é uma série super parcial, ela tá vindo tentando mostrar uma coisa e eles vão até o fim tentando mostrar isso daí. Eles estão defendendo o ponto deles. É um ataque. Não tem contraponto na história. E isso é notável e dá pra você sentir na série. A série pesa a mão em alguns momentos e isso descaracteriza um pouco o ponto da série. Mas coisas faladas e mostradas lá, ainda assim, são complicadas. Não dá pra você achar que esse cara foi limpo e tudo mais. Então, sei lá. É possível separar o autor da obra? Torço para que sim. Entendo quem não consegue. A série tá aí, vocês podem assistir, é da HBO Max. É pesada também, é complexo, o assunto é super pesado. A gente tá tentando não pisar em nenhuma mina explosiva nesse momento aqui. Espero que o Davi mande super bem na edição, caso eu tenha pisado em alguma e não tenha visto. Mas o assunto é esse, assim, tipo, você tem um ataque da mídia principal junto com a Dylan, e aí você vai pesquisar antes dessa série, você acha estranho esse ataque, porque as coisas não parecem pesar tanto no sentido do Woody Allen. E aí a série, ela traz algumas coisas que são muito claras, de tipo, terem, assim, ele abusou, a série não vai ser definitiva nisso. Não vai ser. é bom. Bem resumidamente, o que eu achei dessa série. Eu também não vi inteira, também vi só 2 episódios, os 4. Eu acho que o problema, assim, eu também não boto a mão no fogo pelo Woody Allen. Não acho que ele é inocente, também não tenho certeza da culpa dele. O que eu sei, a Dylan Farrell tem certeza de que aquilo aconteceu e beleza, assim, não tenho nada, não acho que ele esteja mentindo de maneira nenhuma. Acredito nela, 100%. O que não quer dizer que ela não tenha sido dirigida também. O que eu tiro dessa série, pelo que eu vi, é que se você quer saber o que aconteceu, essa série não vai te ajudar nada. Porque ela é tendenciosa desde o começo e ela é abertamente tendenciosa. Os diretores, produtores, criadores dizem que fizeram todo a lição de casa e que estão sendo super justos, mas eles deixaram muita coisa para trás, coisa relevante para o assunto, assim. Então, se você quer saber e tal, se você quer saber sobre o que aconteceu, vai pesquisar em outros lugares, assim, acha um depoimento público. Se não quiser também, melhor ainda, segue sua vida aí. Segue a Você sua acha vida. que se o Woody Allen, você acha que ele é um filho da puta que faz filme bom, vê filme dele. Se acha que não dá mais pra ver filme dele, não vê filme dele, tá tudo certo. E a única coisa que eu realmente consigo tirar da série, do caso todo, é que uma vida que poderia ser de alguém brilhante, ou uma vida que poderia ser boa e bem vivida por uma pessoa, foi estragada por esse caso. Seja ele acontecido de um jeito, de outro, de aqui ou acolá, a vida da Dylan nunca mais foi a mesma. E ela merecia a chance de ter uma vida decente. Se dá pra tirar alguma coisa da série, é que eu espero que a Dylan tenha todo o tratamento que ela possa e que de alguma maneira ela encontre paz pra ela e que ela consiga viver uma vida plena sem os traumas todos continuarem assombrando ela por muito mais tempo. Sim. Muito bem. Então deixa eu falar mais um aqui. Pesei, hein? Foi mal. Eu vou falar de um tema relativamente pesado, mas que um filme é maravilhoso. Filme brasileiro, é um filme de 2016, da Eliane Café, chamado Era o Hotel Cambridge, Olha. que é sobre uma ocupação num prédio abandonado no centro de São Paulo.
Eu não tenho certeza se essa ocupação é 100% verdadeira ou se ela é só pro filme. Mas o filme é etnográfico, assim, um filme para você conhecer as ocupações de prédios em São Paulo. Minha impressão é que é um semi-documentário. É que várias pessoas ali do filme são mesmo as pessoas e tem os atores fazendo coisas em cima disso. É um filme super interessante, super legal, que mostra a luta por moradia dessas pessoas, mas não de uma forma militante, assim, no sentido de vamos garantir nossos direitos e tal. O filme está bem mostrando a vida das pessoas que estão lá com leveza, com, com alegria. Tem os atores principais ali, que são atores mesmo, o José Dumont e a Sueli Franco, são dois super veteranos aí de cinema, TV, e eles interagem com gente que parece que é não ator e parece que gente que são realmente que trabalha nesse tipo de coisa mesmo, que vive nesse tipo de desse jeito. Mas é um filme muito, muito legal pelo que ele mostra das pessoas que estão lá. Então, tem gente do Brasil inteiro lá, mas também tem gente do mundo inteiro. O filme foca muito nos imigrantes. Então, tem um cara que é palestino e ele tem trecho do filme que fala dele. Ele é um poeta palestino. E ele imigrou para cá e mora ali nessa ocupação. E ele tem a vendinha dele para sobreviver. Ele vende óleo, feijão, macarrão para as pessoas que moram na ocupação. Tem um cara que veio do Congo, da República Democrática do Congo, e que estava fugindo da guerra que estava tendo lá. E aí tem toda a questão do preconceito das pessoas na xenofobia, tem preconceito com as pessoas do Nordeste, mas é tudo de uma maneira muito bem feitinha, assim, não é botando o dedo na sua cara, assim. A história é bem contada, bem dirigida, muito bem montada. Tipo, a edição do filme é fantástica, com o ritmo que as coisas têm e como que as histórias vão se sobrepondo. O Zé Dumont faz um cara que é um ator, o personagem dele é um ator, e ele ensina as pessoas da ocupação a, tipo, dar aula de teatro, e eles estão fazendo, o filme de 2016, né, eles estão fazendo vlogs para divulgar nas redes sociais, para que as pessoas saibam como é viver na ocupação e para impedir que role uma reintegração de posse. Então é um filme super interessante, super bem feitinho. Eu tava achando que ele ia ser meio militante demais, assim, apesar de eu estar 100% do lado deles, às vezes você não tá no clima para ver, mas não. O filme ele consegue tratar desse assunto que é super sério, super importante, de uma maneira leve. Eu adorei o filme, adorei mesmo, um dos filmes mais legais que eu vi esse ano, e ele está para alugar no YouTube. Acho que ele também tá no Mubi, se você assina Mubi, ele tá lá também. Mas recomendo muito. Chama-se Era o Hotel Cambridge, da Eliane Café, de 2016. Muito legal. Cambridge, o mesmo onde rolavam as festas do Taco Bells, o Trash Aires e afins. Era? Não sei. Eu acho que sim. Era um Hotel prédio Cambridge. ou era uma casa? É um prédio. Então deve ser. No centro, lá perto da 9 de julho. Deve ser isso mesmo. Legal. Então, últimos. Último. Pra gente O falar último de seu, o Oscar. último meu? Isso. Eu tenho 2 aqui. Tô aqui em dúvida em qual falar. Eu acho que eu vou fazer um spoiler da próxima edição, então. Eu vou falar de um documentário chamado Assemble. Tá no Disney Plus. Eles provavelmente vai ser uma série de documentários onde eles mostram como eles fizeram os projetos da Marvel. Documentário é o novo nome para extras de making off. Isso, exatamente. E os extras de making off do Assemble é do WandaVision, o primeiro episódio. Tem aí 1 horinha e pouquinho, mas é muito divertido. Eles falam com todos os atores, falam com os caras que compuseram a trilha, e essa parte, na verdade, é a que eu mais gostei. Os atores é legal, o pessoal de efeitos, como é que a gente vai ter de recriar, isso tudo sempre é foda. Quando você vai ver, tipo, a gente vai ter de criar essa mesma fachada para os anos 50, 60, 70, 80, 2000. É legal você ver esse pessoal trabalhando e tal. Mas os caras, o casal que criou a trilha sonora das aberturas, puta, muito legal. Esse é o pedaço que vale a pena no episódio
do Assemble aí, falando do WandaVision, é pra você ver os caras tendo as ideias e como eles vão fazer e da onde eles buscaram. Se precisa de alguma coisa, esses dois, esse casal contando, vale o resto. Mas é legal, se você acabou de assistir o WandaVision e ainda tá esperando pra sair o especial WandaVision do Catching Up, pra poder matar a saudade da série, Vai sair. vai sair em seguida. Assiste o Assemble, pra você lembrar um pouquinho e ver todo o trabalho que foi por trás e coisas que eles pensaram e coisas que eles quiseram pôr pra série e essas coisinhas de montagem, figurino, música, tudo bem esmiuçadinho. Mais minutos aí de Paul Bettany e Elizabeth Olsen. A Disney Plus precisa de conteúdo novo, né? Então estão investindo nos extras. Pelo menos é um jeito de voltar aos extras aí. Fica legal. Foi divertidinho. Tá, falar só de mais um então, antes da gente falar do Oscar, que é um filme que também tá escondido aí, que quase ninguém viu, tá pra sair, saiu em alguns lugares. Romance sci-fi independente, chamado Little Fish, de 2020, 2021. Tá mais saindo em 2021. Com a Legal. Olivia Cook, que a gente só. falou dela quando falou do Sound of Metal, Ready Player One, Me Your Only Dying Girl. Então ela é uma atriz nova que tá fazendo bastante barulho aí, ultimamente. O filme é sobre uma espécie de uma pandemia. Então deu sorte barra azar aí o diretor, que é um diretor estreante, com roteiristas estreantes também. Assim, estreante em longa, mas já fizeram outras coisas, outros projetos de TV, curta e tal. A ideia é um relacionamento, tipo, que acabaram de se conhecer, só que eles estão vivendo uma pandemia de uma doença tipo um Alzheimer on steroids, assim, um Alzheimer fudido. As pessoas esquecem de tudo e, assim, é uma pandemia mesmo, tipo, no mundo inteiro, pessoas jovens estão começando a esquecer das coisas, esquecem quem elas são, esquecem onde elas estão. Então, ele é um romance, né, é uma história de um relacionamento. Então ele tem um pouquinho de, talvez um Blue Valentine, assim, ou mesmo Eternal Sunshine, que envolve memória, mas com outras ideias, com outras coisas, tipo um pouco de Children of Men, assim. Tem uma pegada de coisas estão acontecendo no mundo e a gente precisa resolver, precisa descobrir como vai lidar. Então pensa numa mistura de Eternal Sunshine, daquele, como é que chama aquele do Adam Sandler e da Drew Barrymore? 50 First Dates. Como é que é? 50 é como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez, isso. Só que num clima mais independente, assim, com uma pegada um pouco Children of Men também. Pedigree, assim, é super interessante. É um filme bonito, é um filme interessante. Não é melhor do que nenhum... Bom, é melhor que 50 First Dates, porque não é um grande filme, mas não é melhor que o Eternal Sunshine, não é melhor que o Children of Men, não é melhor que o Memento, assim, que tem um pouco também. Mas é uma história super interessante, contada fora de ordem, para você meio que se sentir um pouco nessa pegada de você não sabe muito o que está acontecendo, como os personagens. Mas eu recomendo. Dá uma olhada no pôster, o pôster é maravilhoso, assim, já é super bonito, super colorido, super interessante. O filme chama Little Fish, ele não tá em streaming nenhum ainda, mas ele deve sair logo e ele tá para alugar VOD, assim, Video On Demand. Mas eu recomendo. Little Fish 2020, Poxa. O diretor é um cara chamado Chad Hartigan. Muito legal a ideia. Parece bom. Não tinha ouvido falar também. Eu ouvi pouco, assim, mas o pouco que eu ouvi era muito bom. Aí eu fui atrás. Little Fish. Little Fish. Maravilha, o pôster é bonito mesmo. Vamos falar do Oscar, então? Das indicações? Vamos falar do Oscar. Porque aí a gente ia falar dos filmes que a gente viu alguns aí, ou quase todos. Muito bem. Então, ano passado, a Academia chamou o maior número de gente não americana, não padrão Hollywood na história, assim, dos votantes. Chamou para a Academia. Isso se refletiu um pouco nas escolhas desse ano. Claro que tem a questão da pandemia, que teve menos blockbuster, teve quase nenhum blockbuster saindo. Mas, por outro lado, blockbuster geralmente também não ganha muito Oscar. Não é chega muito lá. Eu a não ser sei. que seja um blockbuster do Scorsese, assim. Pois é. Que nesse caso, desse ano teve o blockbuster do Scorsese,
em termos foi o Mank, né? Que foi o blockbuster do Sim. David Fincher. Sim. Que tá Mas lá. um blockbuster em preto e branco. Então. Esse filme mais ousado, assim. Tem que ser um pouquinho... Ou Oscar bait, assim, com os temas que o Oscar gosta. Tipo, vamos falar de cinema, vamos fazer uma transformação no ator, ou vamos falar de uma conquista social. Então você tem os filmes que você sabe que são Oscar bait, né? Desse sou meta. O Mank é totalmente meta, né? É um filme Sim, falando de um filme pois é. sobre um roteiro de um filme. Pois é. Primeiro, você se surpreendeu, assim, com a lista ou não? Eu fiquei estranhei, mas é um filme que eu ainda não tive chance de assistir. Vou assistir essa semana. Qual? One Night in Miami. Eu Sim. esperava mais coisa pra ele. Principalmente a direção, né? Uhum. E claro, me surpreendi com The Father, porque eu sei nada de Não, The é porque Father. não Então. saiu ainda, né? É um filme que Então. ele saiu pra qualificar, mas ele não foi lançado em nenhum lugar ainda, nem cinema, nem streaming. The Father é um dos Oscar baits, né? Porque tem o Anthony Hopkins fazendo o papel de um senhor com Alzheimer. Pelo que o que eu ouvi do Posso dar filme... uma última surpresa? O Druk. Sim, o Druk é o Another Round. Another Round, aquele filme do Thomas Vinterberg sobre alcoolismo com o nosso querido Mads Mikkelsen. Mikkelsen. E ele foi indicado para diretor, né? Uhum. Thomas Muito Vinterberg foi legal. indicado para diretor. Agora, pela primeira vez na história, tem 2 mulheres indicadas à direção. Que é a Chloe Zhao, do Nomadland, e a Emerald Fennell, do Promising Young Woman. E aí ficam falando, tiraram, a Emerald Fennell tirou a vaga da Regina King, da outra mulher e tal. Mas eu acho que quem tirou a vaga dela foi mais o Thomas Vinterberg, assim, foi o que menos eu acharia que estaria nessa lista, assim. Não porque o filme seja ruim, mas porque o filme não fez muito barulho, assim. Sim. Mas Agora, se tira o David Fincher e põe a Regina King, é uma loucura essa lista de diretores. Sim, o único padrãozão aí é o Fincher, né? Na lista de direção. Sim. Mas na direção tem isso. Acho que maior esnobada desse Oscar é o da Five Bloods, do Spike Lee, né? Sim. Não tivemos. Nada, né? Nada. Teve melhor música. Só pra dizer que eles viram o filme. E assim... A gente viu e não gostou. É isso que faltou falar. E assim, ele não tá na lista de melhor diretor, beleza, porque ele ganhou faz 2 anos, tá bom. 2, 3 anos, não lembro. E ele concorreu ano passado também, né? Agora, não tá na lista de melhor ator coadjuvante, não ter o Delroy Lindo da Five Bloods, eu achei... Essa foi uma esnobada feia, assim. É um cara que merecia estar na lista. Então esse é o que mais aparece, assim. O da Five Bloods é um que deveria estar em mais coisas. Tem outros que eu já esperava, assim, que são os meus filmes preferidos do ano, assim, tipo, o I'm Thinking of Ending Things, tava, beleza. Se fosse aparecer, ia aparecer em roteiro ou em algum ator coadjuvante, assim, nada, zero. Beleza. First Cow foi outra esnobada, assim, que podia ter aparecido em algum lugar aí, podia ser roteiro também, ou alguma categoria técnica, teve 0. Posso perguntar uma coisa? Aqui é uma coisa que eu fiquei meio puto. Eu ia zoar Tenet e tal, porque, né, todo esse dinheiro usado pra não aparecer nem em, sei lá, efeitos especiais, sei lá, se apareceu. Apareceu efeitos especiais. Apareceu Tenet. 2 mas não indicações. apareceu em edição. Não apareceu em edição. Mas se aparecesse E, em né, edição, se aparecesse em edição, eu ia lá em Los Angeles dar um tapa em cada um que votou por esse filme em edição. Mas o editor deve ter suado sangue por causa desse filho da puta. Sim, mas o filme é a melhor edição ou é o melhor trabalho do editor? Não, pior que isso é uma questão. É uma questão. É uma questão que eu já tive com outros montadores, assim, que é... Você tá dando prêmio pra o filme com a melhor edição ou com o filme com a maior edição? Ou com o filme que o cara suou mais pra fazer? Não é sobre isso. O prêmio não é... O prêmio é pro filme, pro montador do filme que teve a melhor montagem. E Tenet não tem. Vou te perguntar aqui pra gente encerrar e ir pro melhor filme. Vamos falar do Borat 2, um minutinho. Tá bom. Você achou tudo isso, cara? Não achei tudo isso, não. Eu gostei. Eu me diverti, mas, tipo, o primeiro é muito mais chocante, né? Eu não sei. Eu fiquei achando que, tipo,
o Borat 2 foi muito o hype que ele ganhou nessas premiações. Foi muito por ele estar em voga. Ele foi lá na hora. Tipo, o 1 ele mostra, escancara um lado americano, a burrice, Sim. essa a tacanheza do americano, o jeito de lidar com as coisas, o racismo enrustido não, mas na cara e tal. É pesadíssimo, é super cringe, é difícil de se assistir inteiro. Pra quem tem vergonha alheia, é um filme que, assim, me causou muita dificuldade por terminar de ver o 1. Sim. E temos um amigo aí que saiu no meio do filme e entrou de roupa no banho. Eu não aguentava mais ver. E o Borat 2, a gente não tinha como ser a mesma coisa. Não tinha como ter todo esse impacto. Você já conhece o estilo do Borat. Então você, tipo, você até fica preocupado dele conseguir fazer a mesma coisa, porque o Borat virou um personagem reconhecível em quase todo lugar. Sim. Claro, deu certo porque passou muito tempo, porque nem todo mundo assistiu, ele foi nos lugares certos. Mas pra mim, eu acho que o hype foi muito dele ter estado no começo da pandemia, no lugar certo, na hora certa, ter feito coisas absurdas quanto à pandemia pra demonstrar as coisas. E a cena da entrevista com o Giuliani. Giuliani. Isso daí, tipo, eu acho que é a cereja no bolo. Mas eu não achei que ele ia ser indicado a nada, né? Nada. Indicado ao roteiro, eu também não concordo, não. Eu A gostei, acho Maria que mais do Bala... que você, a É, Maria você Bakalova gostou tá mais que eu. bem melhor. Eu acho que ela ali merecia. Não sei se ela merece Será que não ganhar, tinha mas. não, mas será que não tinha ninguém que merecia mais do que ela ser indicada? É, É isso que eu fiquei na dúvida. Não, tô feliz, beleza. A menina vai, sei lá, tomara que estoure, que seja, meu, incrível sempre e tal, mas eu fiquei meio bolado com essas indicações. No Globo de Ouro, foi o Globo de Ouro? Agora, que acabou de passar? Eu foi. sempre me Globo de pergunto. Ouro. Indicado em 1 milhão de coisas. Melhor ator, melhor atriz, o roteiro, filme de comédia. Eu falei, carai, velho. A melhor coisa do Borat 2 foi a Maria Bakalova, foi a atriz coadjuvante ali que tá concorrendo. Sim, E ela tá concorrendo com a Glenn Close, fazendo um papel mega Oscar pra um filme que parece péssimo, Hillbilly e o Elegy. Billie Eilish. Ela se enfeiou, ficou mais velha, só pra fazer uma Nossa, personagem mais ignorante. nossa, o Oscar ama, né? Então, Oscar bait total. Aí a Olivia Colman fazendo The Father, que parece que é ótimo filme, eu não vi ainda, que não saiu. E a Olivia Colman é ótima, então talvez. Como ela Sim, ganhou recentemente, talvez não ganhe. Eu acho que a não ganha. favorita aí é a Amanda Seyfried, É mesmo? com Mank, eu acho. Porque a outra é a Yoo Jung-young, que é a velhinha, vozinha do Minari, que é ótima também, mas duvido que ganhe, assim. Tanto Então, quanto que a a Maria Amanda Bakalova. Seyfried, ela assim, legal, ela puta, usaram ela a exaustão pro lançamento do Mank, né? Ela apareceu em todo lugar, deu entrevista, não sei o que lá, contou como é que foi o método, como é que David Fincher isso, aquilo outro. Mas ela aparece pouco no filme. Ah, mas coadjuvante não precisa, né? Teve um coadjuvante que ganhou com 15 segundos de tela nos anos 70. Foi? Olha só, deve ter dado uma aula. Sim. 15 segundos eu não lembro, mas era uma coisa assim, muito pequena. Mas enfim, de atriz coadjuvante, eu acho que é isso. Eu acho que, Sim, no geral, o melhor filme ditou todos os outros de um jeito que não acontecia muito. Geralmente tem as categorias. Ah, essa categoria vai ter blockbuster porque é efeito visual, ou essa categoria vai ter os filmes mais ousados. Geralmente o roteiro tem os filmes mais ousados. sim, Algum filme do Kaufman vai estar lá no meio. sim, Dessa vez eu achei tudo muito calcado no melhor filme, melhor diretor. Eles são os mesmos filmes que aparecem muitas vezes. sim. É o Trial of the Chicago 7, o Judas and the Black The Messiah, Black Messiah, One Minari, Night in Miami, Sound of Metal, Minari. Basicamente são esses, né? Nomadland, né? Nomadland, que é o que eu acho que vai ganhar, inclusive. Opa! A surpresa pra mim, além de tudo isso que a gente já falou aqui, foi o Promising Young Woman, que é um filme que eu Sim, tava pra falar aqui no podcast, até ia falar mesmo agora, mas ele foi indicado, então agora eu tenho que falar de verdade. tem de falar. Dessas categorias todas, o que mudou que eu reparei aqui é que não tem mais edição de som e mixagem de som. Juntaram, agora é só som.
Olha só. E até porque ninguém nunca sabia a diferença. Eles explicavam todo ano, as pessoas não absorvem. E também, né? Dificilmente a melhor mixagem de som é como se tivesse um filme, um prêmio para melhor fotografia e para melhor cor do filme. São coisas diferentes? São. Mas tá muito integrado ali, tá muito um perto do outro. Então faz um só. Eu achei boa esse resumo aí. Talvez os técnicos de som não gostem, porque agora tem menos chance de ganhar. Agora, se não ganhar o Sound of Metal nessa categoria som, não pode tirar a categoria para sempre. Assim. Que é muito favorito, assim. De longe, né? Eu não sei nem se é o favorito para os olhos da academia, mas para mim, o som do Sound of Metal é maravilhoso, assim, é uma das coisas que mais me chamaram a atenção no ano inteiro. Falei, né, que quando a gente falou do filme aqui, falei que eu assisti ele de fone de ouvido e eu recomendo que as pessoas assistam de fone de ouvido. Porque é muito impressionante como eles fazem, assim, você se sente no lugar do Ruben lá, do personagem principal, ficando surdo, ouvindo coisas estranhas. É maravilhoso, assim, é um filme que o filme é ótimo, excelente, eu acho que merece vários prêmios aqui no Oscar, mas especificamente o som é obrigatório ele levar, eu acho. Ele tem som no nome? Pois é. Mais alguma coisa que chamou a atenção que você lembra, assim, por cima? Eu achei, lógico que eu sabia que ia ter a indicação pra melhor atriz da Tem a Viola Davis, a Andra Day da Billie Andra Holiday. Day, do Billie Holiday, mas eu achei que talvez o The United States v Billie Holiday fosse ter mais indicações, não teve. Você viu? Eu não vi. Eu vi o começo, eu pus pra passar pra eu lembrar de ver e aí acabei ficando preso e acabei assistindo 15 minutinhos só, mas eu não vou, não, é um desses filmes que eu não posso assistir sozinho, que a Marina quer ver comigo. Sim. Não, Então essa aí eu categoria fico de preso. atriz aí, pra mim, tá no papo da McDormand, da Frances McDormand. Nomadland, né? Tá foda. Tá com cara de Oscar bait também, um pouco. Assim, a atuação, pouco. assim, atuação muito, muito boa, merecida. Acho ok ganhar, não tem problema com isso não. Não, Mas também seria não vou ficar interessante se a triste. Carey Mulligan ganhasse pela Promising Young Woman, viu? Mas Andra Day ganhou, né, no Globo de Ouro, mas era dividido, né? Era dividido em comédia e musical e drama, né? Ator, temos uma questão aí que temos 2 atores coadjuvantes. O Judas and the Black Messiah não tem ator principal nesse sentido aqui. Porque Não o Daniel Kaluuya e Lakeith Stanfield estão como ator coadjuvante. concorrendo com eles mesmos como atores coadjuvantes, apesar de serem os 2 principais do filme. Eu gosto dos 2, inclusive, mas eu torço muito para o Paul Raci do Sound of Metal. O ator mesmo, ele tem pais surdos, ele foi criado falando língua de sinais desde bebê e tal. E ele faz um papel maravilhoso no Sound of Metal, assim, incrível mesmo, incrível como esse cara não tava fazendo sucesso antes. É um achado, assim. O cara é muito, muito bom, personagem muito bom, atuação maravilhosa. Apesar de todo mundo estar bem ali, até o Sacha Baron Cohen pelo Trial of Chicago 7, eu acho que dessa lista eu gostaria muito que ganhasse esse cara, Paul Raci do Sound of Metal. Vamos ver, eu não vi o Sound of Metal, não vi ainda One Night in Miami, mas eu adoro o Leslie Odom Jr. Sim. Sei do que ele é capaz. Agora, os outros 3, pra mim também, se entregar pra qualquer um desses 3, eu não fico triste, não. Os 2 do Judas and the Black Messiah estão ótimos. O Sacha Baron Cohen, tipo, é maravilhoso que ele tenha saído The Trial of Chicago 7 no mesmo ano que saiu o Borat 2. Sim. É maravilhoso você poder assistir ele nos dois e falar, que isso? Pois é. Mais alguma coisa? O que mais que chamou a atenção aqui? A gente tem uma barbada no melhor filme internacional ou não? Não sei não, porque Você gosta muito do Collective, já gosto sei. muito do Collective, mas tem o Another Round e o Collective também tá concorrendo a documentário. Então é aquela história, pode dividir o voto, ele pode não ganhar nenhum. Pode mesmo. E também tem a questão de que nem todo mundo assiste um filme desse, um documentário desse. Então, pra mim a barbada era o Druk, já que ele tá concorrendo a melhor diretor. É possível. Eu não vi os outros 3. Eu não vi o Better Days de Hong Kong, não vi o
Man Who Sold His Skin, da Tunísia, e não vi o Quo Vadis aí, da Bósnia. Então não sei dizer. Mas acho que o Another Round tem mais chance que o Collective, e talvez o Collective tenha mais chance como documentário. Eu acho que o Better Days é é um filme de crime romântico. Então, não sei. Pode ser, mas acho que perde em tamanho aí, não sei. É, Bom, melhores filmes. The Father, que a gente não viu. não vimos, não saiu ainda. Judas and the Black Messiah. O que você achou? Judas and the Black Messiah foi o primeiro filme da Warner que saiu no cinema e ao mesmo tempo saiu na HBO Now, né? E é um filme bem político. HBO Max, isso. Um filme bem político, história real. Se você viu o Chicago 7, tem As histórias se cruzam. As histórias se cruzam, porque o personagem que é o líder do dos Black Panthers, vai lá defender um dos caras do Black Panther que tá no julgamento. A história do Judas and the Black Messiah é desse cara, do Fred Hampton. Kaluuya, né? Isso, que quem faz é o Daniel Kaluuya. E é um filmão. Gostei muito. O diretor, é a primeira vez que ele faz um longa, mas ele já tinha bastante experiência com TV. Shaka King é o nome dele. Tem um nome forte pra caramba, sim, né? O cara ia ficar famoso de qualquer jeito. É, o cara é bem ativista, bem... Assim, filme feito por gente que sabe o que tá fazendo, assim. E sabe... Quando eu comecei a ver, eu pensei, nossa, esse é o melhor filme do Spike Lee sem ser dirigido pelo Spike Lee. Quase se cruza com a história do Malcolm X, porque foi uma época parecida. Mas enfim, a história do cara, do Fred Hampton, que era líder dos Black Panthers em Chicago, no fim dos anos 60, e que ele foi assassinado pelo FBI, não sem antes ser traído, de certa forma, pelo esse Judas da história aí, que quem faz é o Lakeith Stanfield, um cara que era um ladrão de carro da época ali, que foi cooptado pelo FBI para se infiltrar no movimento e meio que ajudar a desmantelar os Black Panthers ali. E é um filme muito, muito bem feito, assim, com atuações maravilhosas de todo mundo, com uma história interessante, assim, porque é bem na mesma pegada do o assassinato do... Como é que é? O assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Que é uma história... Isso, pensei a mesma coisa. História contada... É que aquele filme é história contada só pela visão do Robert Ford. E o Jesse James, quem faz é o Brad Pitt, é meio que um ser mítico, assim, que aparece menos... Nesse filme, a história é um pouco mais equilibrada entre os dois. Tem o ponto de vista do Judas, né, desse traidor, e do Fred Hampton também. E é um filmão, assim, ele é um filme... Você vai sair dele exatamente como você falou. Parece um filme de Spike Lee, que você vai sair meio na pilha, assim, de tipo... Sim. Olha que merda que fizeram, e olha no que eles são capazes, mas é um filme que não crucifica, para continuar usando analogia religiosa aí, o Judas. Ele dá o lado dele, assim, e ele tem um final super poderoso, e aí, depois do final poderoso, ele tem um epílogo. E é no epílogo que o filme te pega. Ele dá uma informação ali que se você não tinha comprado o filme até então, você vai comprar. Agora vai. Não vou falar o que é, mas veja e depois diz se não é esse o caso. Aquele epílogo vai te fazer repensar, não necessariamente repensar, mas vai finalizar o filme de uma maneira muito interessante. Adorei mesmo e acho merecida a indicação. O próximo filme aqui que nós temos na lista, o Mank. Que falamos já fizemos aqui um episódio inteiro dele, né? Quer dizer, inteiro não. Sim, senhor. Gostamos bastante, eu gostei bastante. Não é dos melhores não é top 3 do Fincher, mas é muito, muito bom. Eu acho que ele tá meio mal falado, assim. Você acha? Eu tenho ouvido muita gente falando mal. Mas eu gostei, achei... É que realmente é um filme que a academia vai gostar, porque é um filme sobre Hollywood. É um filme ousado, no sentido de que ele é preto e branco. Tem o Gary Oldman. Mas, independente disso, eu achei um puta filme com temas interessantes, com atuações boas
E ousado também, gostei. Não é o filme do imigrante, não é o filme da crítica social, mas é um bom filme. Sim. Não sei se merece melhor filme e acho que não vai ganhar melhor filme, mas deve ganhar algumas coisas aí que talvez algumas pessoas reclamem. Eu também acho que não. Talvez acabe levando aí. Eu não duvido que o Fincher acabe mordendo um melhor diretor nisso aí. Talvez melhor atriz Eu coadjuvante. acho que vai ser Chloe Zhao, diretora também. Seria lindo. Merecidíssimo. Mas eu já vi coisas mais roubadas acontecerem. Sim. O importante é participar, Mank. Obrigado. Minari, você assistiu? Assisti. E aí? Minari é um filme sobre uma família imigrante, os pais são imigrantes da Coreia nos anos 80 nos Estados Unidos. E eles passam 10 anos na Califórnia e o filme começa com eles saindo da Califórnia e indo pro meio, não é Kansas, onde que é? Arkansas. Arkansas, no meio do nada, assim, lugar, tipo um rancho, uma casa Num rancho fundo. É Bem um pra lugar que lá do basicamente fim do quase não tem mundo. ninguém da Coreia ali. E é uma história real. Basicamente, o filme é a história do diretor. O filme foi escrito e dirigido por um cara e é a história da vida dele. Ele, ele sentou um dia para pensar nas coisas, o que ele lembrava da infância dele. E ele foi escrevendo. Ele falou que chegou em 80 coisas, ou alguma coisa parecida. E a partir dessa lista de coisas, minha avó veio morar comigo quando eu tinha tantos anos. Ou minha família comprou rancho em tal lugar. E coisas pequenas também, incidentezinhos menores, assim. E o filme surgiu a partir daí. Então você pensa que é um filme que é 100% coração, assim. É um filme super, entre aspas, tendencioso, nostálgico, porque é a vida do cara. Não é 100% tudo que aconteceu ali, aconteceu na vida dele, nem naquela ordem, mas são coleções de coisas da vida dele. E o arco do filme é o pai distante, que tá querendo uma coisa para a família, e a mãe que quer uma outra coisa para a família, e como que as duas crianças, um menino de, acho que ele tem 9 anos, e a menina tem 10 ou 11, como que eles lidam com os pais ali naqueles anos 80, naquele lugar no meio do nada, onde as pessoas acham que é ok fazer piada com o olho puxado, enfim, que as pessoas nem conhecem pessoas de outro lugar que não tem aquela cara de caipira americano. Então é um filme sobre a tal da experiência imigrante, que serve para qualquer experiência imigrante do mundo. A pessoa fala muito, é um filme essencialmente americano. Tem imigração Não, no mundo inteiro, né? todo mundo passa por isso. Então, mesmo se você sair daqui e for para o Piauí, vai ter esse tipo de coisa. Mas claro que em proporções, em graus diferentes. Mas é um bom filme, ele é bem construído, mas ele não tem nada assim. Por exemplo, eu acho o roteiro dele muito A mais B, assim. É muito seguindo uma listinha de coisas para os picos de emoção darem em tal e tal lugar. O relacionamento aqui vai acontecer tal e tal coisa. Então é um ótimo filme, eu só não acho que ele seja tão ousado. É legal pelo tema, tal, então talvez ganhe algumas coisas aí importantes. É um filme que eu recomendo bastante. Só não espere, não é um Parasita, assim, não é um filme que você pode dissecar e dissecar 1000 vezes, como dá pra fazer com Parasita. Mas é um ótimo filme. Legal. Made in America, né? Sim, Mas por um imigrante, por filho de imigrantes. Então isso é sim. bem bacana. Steven eu vinha procurando um papel bom desde que ele saiu do Walking Dead. Ele saiu. Cara, ele fez um filme tão bom na Coreia, mas tão bom. Eu já falei aqui Ah, dele uma vez, chama Burning. É de uns olha só. 3 anos. Ele tem temas muito parecidos com Parasita. Eu falei no podcast dele já, assim, meio por cima. Em Chamas, ficou em português, 2018. E tava no Netflix, não sei se tá no Netflix brasileiro, mas no americano ele tava. É um filme longo também. E ele faz um papel coadjuvante, assim, ele aparece pouco, mas ele é importante. Nossa, ele tá. Ele é muito bom, cara. O cara, Steve Young, Steve Yeun, eu Young. sempre falei. É.
Ele é muito bom, né? Desde Walking Dead dá pra ver que ele era bom. Tá ainda no Netflix. Tá no brasileiro? Maravilha. Eu não. Então, quem... Eu tô pelo americano, mas quando eu coloquei pra pesquisar, ele já apareceu como se estivesse no brasileiro também. Então, quem Então, tiver a fica a chance, dica aí. É um veja. filme longo, um filme mais de arte, assim, em alguns aspectos. Filme... Mas é um puta filme. O Burning é tão bom quanto Parasita, mas ele é menos pop que o Parasita. Tem temas muito parecidos. Legal, hein? Bom, o próximo na lista é o campeão de melhor filme, Nomadland. É, esse eu acho que ganha, hein? Tem tudo pra ganhar, né? Você não viu? Vi, Hum, vi sim, senhor. curtiu? Gostei muito, mas é um tipo de filme, né? Ele obviamente tem um quê de road movie, né? Porque, afinal de contas, ela Ele é. mora no carro. Eu acho que não tem muito como não ser. Mas tem um tipo de filme pra mim, assim, eu tenho a sensação de vidas pequenas, né? São as vidas pequenas, tipo uma lupa nas vidas pequenas, assim. É um É. tipo de filme, é sempre bonito, sempre um filme bonito. É Tem essa um questão filme. etnográfica, né? De você aprender como vive tal povo, tal coisa, tal Uhum, sociedade, tal cultura, né? Isso é uma subcultura de pessoas uhum. que não necessariamente querem viver num lugar só e tem essa cultura do motorhome, que fica especialmente no oeste americano, e eles não têm casa. Eles trabalham um pouquinho aqui, um pouquinho ali, trabalhinhos bem de faxineiro numa empresa, de cozinheiro no fast food, de A Amazon aí, ó. colheita, Amazon, A Amazon aí ganhando um, no um, Jabá. um merchan, um É, jabá gratuito. Cara, é um filme bonito. A Frances tá incrível, né? Como sempre. Difícil ver essa mulher ruim. sim, desde Fargo. Ah, quer dizer, desde Hum, Blood Simple, né? Acho que até antes. antes ela é sempre maravilhosa. Dizer que ela carrega o filme nas costas é ridículo, porque ela é o filme. Sim, Esses filmes sobre essas vidas pequenas são sempre muito bonitos. A fotografia costuma ser sempre incrível também. sim. É aquele filme que te deixa contemplativo, né? É, ele é Ele um não. filme que ele fica andando ali na beirinha perigosa, porque ele periga muito em endeusar um certo tipo de endeusar o personagem, de Uhum. que de roman, não, endeusar, de romantizar aquele estilo de vida. Ele fica entre criticar e romantizar, e é muito difícil você saber equilibrar essas duas coisas, porque tem o lado negativo de você ser um nômade, que é você não ter laços com as pessoas, você não conseguir criar laços permanentes, ou você rejeitar a sociedade. E aí o filme fica naquela de tipo, será que isso tem que ser mostrado como uma coisa desejável ou não, ou é uma coisa a ser criticada? E eu acho que o filme consegue, assim, ele não é Ele super. deixa o debate vivo. Ele não é super frio de tipo, só vou mostrar os fatos, porque não é um filme factual, né? É uma ficção. Mas ele fica bem entre essa romantização e crítica de uma maneira bem interessante, assim. Acho que é um filme delicado. É um filme delicado. O outro filme dela, dessa diretora, Chloe Zhao, que é chinesa, mas ela estudou em Londres, estudou, se não me engano, em Londres, e nos Estados Unidos há bastante tempo. O outro filme dela também é sobre essa região, que é um filme chamado The Rider, o cowboy, assim, o vaqueiro. Também ele é um filme que mistura um pouco mais documentário também, mas ele também é sobre um cara que rejeita as coisas da sociedade. É sobre um peão de boiadeiro que sofreu um acidente, super pobre, só tem um ranchinho ali com um cavalo, e só que ele é muito bom peão, né, nos rodeios, e ele sofre um acidente sério, uma deformação na cabeça e tal, porque é sempre perigoso, né, você ser peão de rodeio. Claro. E ele precisa ficar naquela. Como é que ele vai viver a partir de agora, já que ele não pode mais montar? O médico falou que não pode, mas ele não segue a orientação do médico. Então fica essa história de vamos romantizar o cara que tá indo contra as regras, mesmo que ele esteja se fudendo e fudendo todo mundo em volta dele. Uhum. O Nomadland tem isso, mas é mais equilibrado. Eu acho que o Nomadland se resolve muito bem nas duas sequências, né? Na casa da irmã. Ela com a irmã e os dois lá discutindo.
E aí depois ela com a irmã conversando e tal. Eu acho que foram... Você tem um pouco das sensações traduzidas, eu acho, postas É, em palavra. é. Tem uma conversa que ela tem, não é com ela, mas tem uma conversa que ela tem no final do filme que eu achei que foi a pior coisa do filme. Um pouco por causa disso, porque é a hora que ela tá explicando todas as intenções dela, que Uhum. já estavam no filme e não precisava ser explicada. Não, era desnecessária. Mas é um ótimo filme, é bem contemplativo, como você falou, é bem bonito, é interessante e ele trata o personagem de uma maneira justa. Vai ganhar o melhor filme. Eu acho que vai. Eu também acho. Promising Young Woman, Davi, que só você viu. Só eu vi. É bem interessante, cara. É um filme. Onde você viu, inclusive? Eu acho que eu baixei, mas acho que ele tá no Hulu agora. Saiu agora. Opa, Promising Young Woman. Vou olhar agora já. É de uma Direção da Emerald Fennell, que. Carey Mulligan. Então, se você pensa aí na sua joia preferida e no seu tempero preferido, junta os dois e você pode dirigir o próximo Promising Young Woman. Olha só. Então, sei lá, Obsidiana, Tomilho. Tomilho Obsidiano. Bom, Emerald Fennell é uma diretora inglesa, primeiro longa dela, eu acho, mas ela dirigiu TV e ela é atriz também. Ela faz o The Ela é Crown. atriz. Ela acho que tinha dirigido um curta só antes. A ideia do filme é bem interessante. A Carey Mulligan faz uma mulher que quer se vingar. Que é difícil falar, eu não vou falar porque tem questão de spoiler, mas eu vou falar bem por cima. A ideia é, ela sofreu, na verdade a amiga dela sofreu um abuso sexual e acabou se matando. E ela meio que vai para festas, ela meio que parou a vida dela, ela estudava medicina na faculdade, largou tudo para ter um empreguinho vagabundo num café e morar com os pais, e ela sai à noite toda produzida para se fingir de bêbada, bem bêbada, para os homens chegarem nela e quererem levar ela para casa, e você não sabe o que acontece quando ela confronta eles na casa deles. O ponto de partida do filme é esse. Mas ele é um filme que vai bem, bem além disso. Assim. É um filme que ele é um filme mais emotivo, não é um rape revenge movie, não é um filme sobre vingança de estupro. Ele vai mais além, é um pouco difícil dizer sem achar que tá dando spoiler. Mas ele vai a fundo no que essa mulher quer fazer, quais são os métodos dela e como que ela vai, até que ponto ela vai para fazer isso que ela quer fazer, para essa redenção, assim. Junto com a Carey Mulligan, tem o Bo Burnham, que é aquele comediante. Sim, que a gente já falou eu achei aqui. engraçado ele estar nesse filme. Ele faz um colega de faculdade que quer um relacionamento com ela, relacionamento sério, de verdade. E eles têm toda uma química interessante e tal, ele tá muito bem. Também tem a Alison Brie, fazendo uma amiga da faculdade também. E o Christopher Mintz-Plasse. Sim, ele faz um papelzinho pequeno, mas interessante. Então é um filme... Adam Brody tem um papel grande? Não é grande, mas é importante também. O Alfred Molina? Quem? Esse filme tem todo mundo, tem meu Deus. Um monte de gente. Não, o elenco é bem bom. E é um filme muito, muito ousado, assim. Ele vai em lugares que você não acredita, assim, que você não... Só que ele tem eu tive algumas questões com ele. Acho que ele tem... Parece que que a diretora quis colocar o máximo de coisas possíveis ali para dizer a mensagem dela. E é uma mensagem... Ele me lembrou nesse sentido um pouco o Sorry to Bother You, que eu falei aqui também na época, que é um filme que faz uma crítica com o Lakeith Stanfield, né, que a gente falou aqui agora, que faz uma crítica de racismo. Steve Young. É verdade. Só que aquele filme vira quase um sci-fi em alguns momentos, vira uma fantasia. Esse não chega a ser uma fantasia nesse sentido, mas ele tem uns elementos de ousadia, assim, principalmente no final. É um filme que, se você assistir e gostar, a gente pode falar dele mais a fundo em spoilers em algum momento. Se ganhar mais prêmio também, acho que vale a pena. Mas é bem interessante, não é um filme perfeito, acho que tem uns problemas ali, mas é um filme que acho muito bom que ele tenha sido feito.
Porque ele fala coisas importantes e coisas interessantes. Legal. O texto é dela mesmo? O roteiro dela também. Da Emerald Tomilho Fennell. Obsidiano? Isso. Da Jade Manjericão. Jade Curry. É possível esse nome. Esse nome é real. Pode ser? Se pesquisa Jade Curry agora. Não, vai dar um nome pornô, certeza. Essas coisas sempre dão nome pornô. Sound of Metal, Sound of Metal. que você não viu Você quer ainda. falar de Sound, que eu não vi, ou você prefere falar do The Trial of the Chicago 7, que eu vi? E aí depois você fala do Tanto Sound faz, of Metal tanto faz. Alone. Vamos falar então do The Trial of the Chicago 7. By the way, o Promising Young Woman, em português, ficou Bela Vingança. Puta, eu quase gostei, mas eu odiei essa tradução. Promising Young Woman. Porque o Promising Young Woman é uma frase que você... Assim, então deixa eu até complementar aqui. Promising Young Man foi uma frase usada no julgamento daquele atleta, que eu esqueci o nome agora, eu não vou lembrar, das Olimpíadas, que foi julgado por estuprar uma pessoa e passou batido. Ele era um Promising Young Man. O que ele fez ali ia estragar, assim, se ele fosse condenado pelo estupro que ele cometeu, claramente, ele ia ter a carreira dele manchada, a vida dele ia acabar. Ele era um Promising Young Man. Imagina que você vai destruir a vida de uma pessoa só porque ele estuprou uma pessoa. Imagina. Então, o filme o título é por causa disso. Então, ela é a Promising Young Woman. Não é porque ela faz nada em específico, mas é só para dar essa ironia, esse contraste aí. É uma frase usada como um eufemismo, como um negócio para te fazer achar que o cara tá certo, quando o cara é um assassino, o cara é um estuprador. Não é um Promising Young Man. Isso, eu tava tentando achar esse caso que você tava falando, eu não sei. Brock Turner? Brock Turner. Já apareceu aqui. Brock Turner, Sim, Promising Young Man. Olha só, People v. Turner. Vamos já no 2015, cara, agora. Tipo, eu lembro do caso. Não, que isso, cara. Deixei aberto aqui, vou ler. Que absurdo. Como é que eu não tinha nem Sentença ideia de disso? 6 meses. Então foi condenado a 6 meses de prisão e foi solto com 3. Perfeito, né? Enquanto isso, a vítima dele foi estuprada. Pra vida toda. Ela foi estuprada inconsciente. Não. Ele estava bêbada, não sei o quê. E ele, obviamente, era branco. Não, ou não? o cara chama Brock. É. Acho que não precisa falar nada. Não vi foto dele, mas eu acredito. Enfim. Chicago 7? Que já falamos. Chicago 7. Só deu uma depressão aqui, né? Vê o filme. Talvez ajude nessa depressão. Quer dizer, não vai ajudar, não. Mas vê o filme. Tá. Trial of Chicago 7. Também já falamos aqui no podcast. Calcado em história real, né? Texto do Aaron Sorkin. Tá concorrendo ao roteiro. E como Sorkin, né? O jeito dele escrever suits me. É ridículo. É aquilo que eu falei. Eu sei que é o Sorkin discutindo com ele mesmo e ganhando a discussão. Mas eu engoli. Beleza, vem, manda mais. Ele tem um jeito muito peculiar e eu acho que a sensação que você pode sair no fim é isso mesmo. Mas essa coisa da velocidade de fala, de como contar, de adaptação, é muito legal. É um jeito que me mexe muito. Eu cresci com Gilmore Girls, né? Pessoal falando rápido é padrão. Mas eu gostei muito. Achei o Sacha Baron Cohen muito bem. Uma delícia. Todo mundo tá muito bem. Quem conhece o cara de verdade fala que o Sacha Baron Cohen não tá mandando bem. Mas eu comprei super. Achei super. Cara carismático. Os clipes que eu vi do Abby Hoffman, eu achei que tava bem próximo, apesar deles terem idades diferentes na época e tal. Não é uma imitação, mas tá próximo. Comprei ali
a interpretação. E achei o cara carismático, assim, eu gostei do tipo de humor. Parece que esse é um problema do filme, eles usam o humor de um jeito diferente do que o Abby Hoffman usava. Parece que as maiores invenções do filme foram nessa parte Nesse aí. sentido, Mas eu gostei, nesse assim, humor. independente de ser 100% certo ou não, assim, 100% realista ou não, eu gostei porque foi um filme que deu várias facetas da esquerda diferentes numa mesma situação, discutindo entre si para saber quem que tá falando o certo, assim, quem vai ganhar o argumento. E todo mundo mais ou menos tem razão ao mesmo tempo. Uhum. E por isso eu acho que o filme já vale. É uma fantasia em vários aspectos, é. E ele tem um final terrível. Eu detestei a cena final do filme. Parecia um clipe do Nirvana. Ou pior, assim. Pior porque, né, o Sorkin não é nem diretor de clipe, então... Então. Mas ainda assim eu acho que valeu por isso. Valeu por, assim, eu conheci mais sobre esse caso, que eu sabia praticamente nada. Eles eu usaram sabia. eles usaram texto do caso mesmo, em vários momentos. E foi essa questão de esquerda brigando com si mesma é o que acontece hoje, né? A Sim. gente aqui precisando de uma esquerda mais forte, a gente acaba batendo cabeça ao invés de fazer de se unir, porque a gente quer ser idealista e etc. E cada um tá focado num mini ponto. Sim, mas eu E gostei não no, bastante, tá no no cenário meu... inteiro. Sim, exatamente. E aí? Qual Fred Hampton você gostou mais? Não dá nem pra comparar, porque o Fred Hampton do Chicago 7 aparece 2 minutos, né? 5 Exato. minutos. Somando tudo. Mas é um Não. bom filme. Eu acho que não vai ganhar muita coisa, não. Eu acho que tem Porque. chance em roteiro? Não. Talvez? Quer dizer, Sound of Metal, Promising Young Woman, Minari e Judas and the Black Messiah. desses eu espero que ganhe o Judas and the Black Messiah. Uhum. Mas se qualquer um ganhar, Você não vou ficar fica... triste, não. Nem o Aaron São Sorkin, que já ganhou 1 milhão aí. Sim, os 5 são bons. São bons. Pelo que você contou, eu fiquei interessado que o Promising Young Woman ganhasse. É que alguns problemas do Promising Woman estão no roteiro, talvez. Acho que é mais na direção. Mas é legal porque o Sound of Metal não é o primeiro roteiro do diretor, mas é o primeiro filme, é a primeira direção dele. Então ele estreia na direção e o texto também é dele. O Minari também não é o primeiro filme do cara, mas o cara também é mais ou menos iniciante. Então qualquer um que ganha ali, e o Judas and the Black Tirando o Messiah também. Sorkin, Tirando só que todo mundo ali não é veterano, vai né? ser um boost na carreira, né? Sim. Então eu preferia que o Chicago 7 não ganhasse, mas se ganhar também eu vou gostar. Então, Eu acho que o Sorkin pode ser reconhecido pelo roteiro sempre e tá bom já. né? Já ganhou muito antes. Não, só com a rede social ele não precisa de mais nada, né? Sim. Então vamos lá. O último O último Sound of filme do Metal, melhor né? filme. Sound of Metal, que você já falou aqui no podcast. Vou só relembrar rapidinho. O Riz Ahmed faz um baterista de uma banda, de um grupo que é só ele e a Olivia Cook, que é a vocalista. Eles tocam juntos um metal super pesadão e diferente, tipo, gritado, abstrato. E eles têm uma relação de codependência, os dois. É muito, muito grande. Eles são namorados, são um casal, e eles passam a vida em tour. E no começo do filme ele começa a perder a audição. E é sobre ele lidando com isso. Ele é um cara super. Vamos resolver, eu quero seguir minha vida. E é um negócio permanente. E é um cara. E é isso que ele não entende. O filme inteiro é ele tentando lidar com uma situação que ele não sabe. É um cara meio impulsivo, assim. É uma história muito bonita. É baseada num documentário que esse cara estava fazendo com o Derek Cianfrance, de um caso parecido, mas só. É um baterista que está perdendo a audição. Mas ele já recriou a história de outra forma. E é um filme que tinha tudo para ser clichêzão, chato, só que ele é muito de coração, assim, um filme muito... Os beats do roteiro são relativamente simples, mas é tudo muito bem feito, muito bem construído. O Riz Ahmed mandou muito bem, tipo,
Ele aprendeu linguagem de sinal quando precisou. A Olivia Cooke aparece pouco no filme, mas ela tá maravilhosa. Esse ator, Paul Raci aí, que tá indicado coadjuvante, merecia ganhar, que tá incrível nesse papel. E é um filme que você sai não necessariamente se sentindo bem, mas se sentindo completo. Assim. É um filme redondinho. Eu acho que é isso. É a maior qualidade que eu posso falar do filme. Filme redondinho. Bem legal. Se ganhasse o melhor filme, ia gostar. Ia ficar bem feliz. Acho que vai dar Nomadland, mas se eu pudesse escolher, acho que seria só No Metal mesmo. Maravilha. Eu não tenho essa base, mas ele parece ser um filme bem... E tá no Prime Video aí na Amazon. Então, se você tem, corra, porque tá facinho de ver. Boa. Bom, eu não vi o Marines Black Bottom, você viu, né? Você acha que Eu vale vi... tanto assim por uma indicação póstuma? Eu acho que ele leva. Eu acho mais do que vale é capaz dele levar, cara. Ele tá irreconhecível no papel. Tipo, quem assistiu ele no Da Five Bloods e quem assistiu ele no Pantera e conhece só desses filmes, é outro cara. Hum, Ele tá muito bem. Ele tem uma levada brincalhona, mas com uma história pesada no fundo. É muito legal. Inclusive, o Ma Rainey's Black Bottom podia ter mais indicações, eu não ia ficar surpreso. hum. A Viola tá ótima, né? Tá inclusive indicada como melhor atriz, tá realmente ótima. Mas o Chadwick, ele, tipo, a cena que ele tá fazendo a menor coisa, sabe quando o cara, tipo, entende quem é o personagem? Então, quando ele tá fazendo qualquer coisa, limpando a unha, mexendo no sapato, qualquer coisa assim, ele não é o Chadwick, ele é o personagem, ele é Sim. o Levi. Então, tipo, isso é muito legal, te desconcerta ali. Eu não acharia estranho, mas eu não vi onde que ele tá. Ele tá melhor ator? Melhor ator, sim. É ele, o Riz Ahmed, de Sound of Metal, o Anthony Hopkins, The Father, Gary Oldman com Mank e o Steven Yeun com Minari. E aí, o que você acha? Você não viu o Ma Rainey Não vi Ma Rainey e não vi The Father ainda. ainda, mas os outros três. Desses três, eu acho que levaria o Riz Ahmed, mas não sei, cara. Então, pra mim tá entre o Reese e o Chadwick. É Sim, possível. tô bem feliz com as indicações de todo mundo. Não, acho o Gary Oldman tá super bem no Mank, E entendi. é um pessoal diverso, né? Se for ver, que é uma coisa que sempre Sim, fala de representatividade aí. Então, tem em ator tem um de ascendência indiana, um negro, aí o Hopkins e o Gary Oldman que são ingleses e o Yuen que é coreano. sim. E o Reese, ele é indiano? Eu achei que fosse de outra Posso estar ascendência. falando merda, não. Ahmed deve ser árabe, né? É árabe, né? É árabe. Agora, ele é árabe, eu acho que ele é o muçulmano também. O que é uma coisa que Ele é deve ser mais rara ainda. paquistanês, não tenho certeza. Enfim, mas Ele é todos os. inglês, Não, nascido é na nasceu na Inglaterra. Inglaterra, mas com ascendência, né? Sim. Mas todo mundo, assim, tem bastante negro em todas as categorias de atuação. Paquistanês. É inglês paquistani. Então Então, acho que, realmente todos têm muita variedade é, dessa vez. sim. Acho que é o mais diverso de muito tempo, em muito tempo. Isso que você falou deles colocarem mais outras ascendências, outras pessoas para dentro da academia, isso sem dúvida vai mudando o tipo de voto, né? Sim. Mas Vai não entrou abrindo Bacurau. espaço. Não entrou Bacurau, e aí a gente tende a se questionar, né? A minha dúvida real é, será que eles assistiram Bacurau? Não, eu vi muita gente falando, vi muito podcast gringo e falando bem, falando muito bem. Mas quantas vezes eles viram? Se não viram 11, com 11 namoradas, não teve jeito. Então, é isso, pessoal. Não É teve isso. Bacurau, mas teve o melhor do Oscar para vocês. Eu sei que são tempos difíceis que a gente está vivendo, ainda vai demorar bastante. Temos um ano bem duro pela frente, os números Vai não piorar antes tão de melhorar. bons. Vai piorar antes de melhorar, mas vai melhorar. Vai Então melhorar porque já tá cuidem-se. melhorando em alguns lugares. Sim, tem uma luz no fim do túnel. A gente consegue ver pelo menos essa luz já é melhor. Então cuidem-se, cuidem dos seus. Eu sei que o cansaço está grande. Eu sei que as vontades de aproveitar, elas só aumentam.
mas estamos no final. A gente está no último sprint. Vai demorar aí, talvez, para a gente o ano todo. Mas é um ano todo só. Então, faça as coisas do jeito certo. Não aloprem. Vão baixar esses números. Vão tentar ter alguma chance de controlar esse absurdo que nós estamos vivendo. Para até a gente poder pensar depois na política absurda que nós estamos vivendo também. E são tempos estranhos, são tempos difíceis, e é por isso que a gente precisa estar forte para poder continuar. E uma coisa que, por incrível que pareça, ajuda é a cultura, é a arte. Ela te tira do seu lugar e te leva para um lugar melhor por um tempinho. Então aproveitem as dicas, aproveitem os filmes do Oscar, tem muita coisa boa para ver. Se joguem aí, escrevam pra gente, falem pra gente o que vocês têm assistido, se tem alguma pérola que a gente não conseguiu caçar ainda. Sim. Tem muita coisa que a gente não consegue ver, né? Somos dois, a gente atira bastante para muitos lados diferentes, mas falta coisa, sempre falta coisa. Então contem pra gente, pra falar com a gente, vocês podem começar mandando um e-mail para podcastcatchingup@gmail.com. Isso, ou no Facebook, no facebook.com/podcastcatchingup. Ou no Twitter e no Instagram, que tem a mesma handle, que é instagram.com, twitter.com/podcatchingup. Isso. E ou, pessoalmente, eu tô no Twitter como @dedonato. E eu tô no Twitter como @odesinformante. É isso aí, até a próxima. Valeu!